Agora nós iremos falar sobre intervalos. Então, através dos intervalos, são construídos outros conceitos também fundamentais, como acordes, escalas, dentre outros. O intervalo é a distância entre dois sons. Os intervalos é quando você toca uma nota por vez. Então, você tocou Dó, você tocou Ré, você tocou Mi, você tocou Fá, ou você tocou Dó, Sol. Você tem intervalos entre notas, não precisa ser uma depois da outra, não. Intervalos melódicos é quando os sons são tocados um depois do outro. Exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá bom? Intervalos harmônicos é quando você toca dois sons ao mesmo tempo, igual nós temos aqui. Então, eu tenho a nota Lá e a nota Mi, tocado e juntas. Na música, intervalos melódicos, no nosso inário, intervalos melódicos, nós vamos tocar com a mão direita. E os intervalos harmônicos, nós vamos tocar com a mão esquerda. Os intervalos ou saltos, então, ou você pode chamar de intervalos ou saltos. É a mesma coisa. Se classificam conforme o número de notas contidas neles, ou seja, notas existentes entre o primeiro som e um segundo som. Importante saber que as notas que formam o intervalo também são contados e se conta sem pular notas da escala. Então, nós temos aqui da primeira nota para a segunda, então nós temos Lá, Si. Do Lá para o Si, você tem um intervalo de duas notas, ou um salto de segunda. Do Lá para o Ré, do Lá para o Dó, você tem um intervalo de terceira. Então, por que você contou aqui? 1, 2, 3. Então, você tem uma distância do Lá para o Dó de 3 notas. Do Lá para o Ré, você tem um intervalo de 4 notinhas, certo? Ou um salto de quarta, uma distância de 4 notas. Então, 1, 2, 3, 4. Quando eu falo para você classificar os intervalos, então você vai olhar da primeira nota para a segunda nota, qual é a distância? Isso é um intervalo ou salto. Deve-se seguir o mesmo padrão de contagem para os demais intervalos. Assim teremos os intervalos simples, quando as notas ficam limitadas até 8 notas sucessivas. Ou seja, é o que nós chamamos de 1/8. O que tiver dentro de 1/8, você tem intervalo simples. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Primeira, uníssono, é quando contém apenas uma nota. Segunda, quando contém duas notas. Então, aqui, do Lá para o Si, nós temos um intervalo de segunda. Terça, quando contém 3 notas. Intervalo de quarta, quando contém 4 notas. Intervalo de quinta, quando contém 5 notas, e assim sucessivamente, certo? Então, nós temos aqui um exemplo. Do Fá para o Sol, você tem um salto de segunda. Do Fá para o Lá, você tem um salto de terceira. Do Fá para o Si, você tem um salto de quarta. Do Fá para o Dó, você tem um salto de quinta. Do Fá para o Ré, um salto de sexta. Do Fá para o Mi, um salto de sétima. E do Fá para o Fá, um salto de oitava. Então, nós temos aqui um exemplo de intervalo simples. Agora, quando falamos de intervalos compostos, é quando as notas ultrapassam o limite de 1/8. Por exemplo, igual nós temos aqui, do Fá. Se eu colocasse aqui uma notinha Sol, nós ultrapassaríamos um salto de oitava, nós teríamos um salto de nona. Já é intervalo composto. Os intervalos terão, consequentemente, uma contagem infinita. Porém, os mais comuns são intervalo de nona, de décima, 11ª, 12ª e 13ª. Eu tenho aqui do Dó para o Ré um intervalo composto, porque ele vai ultrapassar 1/8. Então, nós temos, do Dó para o Ré, vamos contar entre linha e espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quando eu coloquei ali o Dó central e o Ré acima do Dó central, eu tenho um intervalo de nona.
Eu trouxe aqui, para melhor vocês entenderem sobre intervalos, o exercício 1 do MSA da página 36. Aqui, nós vamos adicionar a clave do seu instrumento e classificar os intervalos ou saltos, conforme o primeiro exemplo. Então, vamos lá, já vamos fazer esse exercício. Se você tiver o seu MSA aí, você já pode fazer aqui junto comigo, tá bom? E se vocês quiserem anotar no chat, nos comentários, o resultado, vocês podem colocar, tá bom? Então, vamos resolver este exercício. Então, no primeiro exemplo, eu tenho aqui, eu coloquei a clave de sol. Mas você vai colocar a clave do seu instrumento. Se você já tem um instrumento, se você não é organista, você pode colocar a clave do seu instrumento, seja Fá na quarta linha ou Dó na terceira linha, tá bom? Então, nós temos aqui a primeira nota Fá. Do Fá para o Lá, eu tenho um intervalo ou um salto de terceira. Agora, vamos contar aqui. Eu tenho Mi. Vamos lá. Você pode contar ou você pode já fazer sem contar. Mas vamos contar para vocês entenderem melhor. Do Mi para o Dó, eu tenho um intervalo de... Aí você conta linha e espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, do Mi para o Dó, nós temos um salto de sexta. Agora, vamos contar. O intervalo tanto pode ser da primeira nota subindo, que nós chamamos de ascendente, ou nós podemos ter da primeira nota descendo, que é o que nós chamamos de descendente. Não tem problema. Mas você sempre vai olhar a nota que vem primeiro, tá bom? Então, nós temos ali Fá. Então, do Fá para o Si, vamos ver qual é o intervalo? 1, 2, 3, 4, 5. É um salto de quinta. Agora, nós vamos fazer essa daqui. O quarto compasso. Então, vamos lá. Do Sol para o Sol, vamos ver qual é a distância? Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Nós temos um intervalo de sétima. De oitava. Nós temos um intervalo de oitava. Ainda intervalo simples, não é verdade? Tá, agora do Ré para o Mi, nós temos um intervalo de segunda, né? Não precisa nem contar. Ó, você conta da primeira para a segunda nota. 1, 2. Do Dó para o Fá, nós temos um intervalo de 1, 2, 3, 4. Um intervalo de quarta. Atenção que da primeira nota para a segunda, você precisa contar atentamente, tá bom? Agora, nós temos aqui do Si para o Dó. Vamos contar? Atenção que você sempre veja onde está a nota. Espaço, linha, e é assim que você vai contar. Então, vamos lá. 1, né, a nota. 2, linha. 3, 4, 5, 6, 7. Do Si para o Dó, descendo, eu tenho um intervalo de sétima. Agora, do Si para o Sol descendo. 1, 2, 3. Um intervalo de terceira. Agora, do Fá para o Mi também descendo, eu tenho 1, 2. Um intervalo de segunda. Você está reparando que eu estou contando da nota em si? Então, como nós vimos na teoria ali atrás, nós sempre iniciamos contando da primeira nota para a segunda. Então, você não vai pular, a nota está ali no Fá, eu tenho que iniciar do Mi. Não, você sempre vai contar da nota em si para a nota que vem depois, tá? Do Sol para o Dó, vamos ver qual é a distância? 1, 2, 3, 4, 5. É uma distância, um salto de quinta. Atenção que nesses exercícios eu vejo muitas alunas errarem porque os alunos eles esquecem de contar alguma linha ou algum espaço, tá? Faça com calma, com tranquilidade, contando que você vai conseguir. Agora eu tenho aqui do Mi para o Ré. Vamos ver qual é o salto? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, do Mi para o Ré, eu tenho um salto de sétima.
Agora o último o compasso, nós temos do Dó para o Fá. Vamos ver qual é o salto ou o intervalo? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos um intervalo